Pronto, eu tô. Já estamos gravando. Não estou conseguindo compartilhar aqui, só um minuto. E agora, tá dando para ver o slide? Estamos sim. Agora está aparecendo. Tudo ok? Então vamos começar. Eu quero agradecer o convite para conversarmos sobre essa temática, que é uma temática que me é muito cara. Eu gosto muito de conversar sobre isso, de vivenciar isso. E acredito que é um caminho futurista, né? A gente poder pensar na espiritualidade, na religiosidade cientificamente, como parte integrante dessa complexidade que somos os seres humanos, né? E aproximar isso do raciocínio científico para incrementar tanto o aspecto da ciência quanto o aspecto da vivência religiosa espiritual que, que caracteriza a nossa espécie. Então, eu queria começar falando um pouquinho dessa relação da religiosidade e espiritualidade à saúde mental. Hoje em dia, existem muitas evidências de que essa relação é positiva na saúde, tanto física quanto mental. Existem evidências, assim, muito importantes, muito robustas, são muitos as investigações, os trabalhos sérios, trabalhos que aconteceram e acontecem no Brasil e em vários países do mundo, mostrando essa relação positiva. Existe mais de impacto positivo na saúde física e mental humana do que de impacto negativo, segundo essas evidências, né? E segundo Kane, que é um dos pioneiros dessa investigação mais criteriosa e científica, né? Inclusive, o livro dele é um livro de vanguarda, né? Que é esse livro que está aparecendo aí na tela, e ele é uma referência nessa área, né? Ele aponta algumas características, né, que a religiosidade e a espiritualidade traz para nós e que demonstra, né, essa relação positiva. Então, é muito já constatado que quem desenvolve a religiosidade, as práticas religiosas e espirituais, tem maior bem-estar psicológico, tem maior satisfação com a vida, tem maior sentimento de felicidade, mais afetos positivos, uma autoestima elevada e menor ideação suicida. Esses são pontos que o Kane destaca, né, do que ele encontrou nos estudos dele, né? Então, essa questão da proteção ao suicídio é uma marca também positiva, né, da religiosidade e espiritualidade. E a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Depois a gente abre um pouco o espaço para a gente poder responder perguntas, né? Então,
há também um adendo que a gente precisa especificar, de que a relação ela não é somente positiva, né? Existe um outro lado dessa moeda, né, das práticas religiosas e espirituais, que podem entrar em conflito com a saúde, com o estado de saúde. E ele também pontua isso, né? Então, por exemplo, influência, vocês me desculpem os pequenos erros aí de digitação. A influência nas decisões médicas, né, muitas vezes, por conta da crença religiosa ou espiritual que a pessoa vive, ela, ela não concorda, né, com as decisões médicas. Isso pode trazer um impacto negativo para a saúde dela. Ou porque ela acha que ela não tem uma doença, ou porque ela não concorda em realizar o procedimento médico indicado para aquilo, né? Ou porque ela acha que já está curada pelas intervenções que ela recebeu na vivência religiosa espiritual dela. Então, esses entendimentos, eles podem entrar em conflitos, né, com os cuidados médicos, determinadas crenças, né. Existem também conflitos espirituais que podem gerar estresse, prejudicando a saúde mental. Então, por exemplo, no nosso meio aqui é muito forte a tradição judaico-cristã. Então, há crenças desse mundo, né, religioso, de, por exemplo, práticas, comportamentos que são considerados desagradáveis a Deus, né, ou pecados pecaminosos, e isso pode fazer com que a pessoa comece a se sentir culpada, ela entrar em conflito, né, em relação à crença que ela albergou dentro de si desde criança, e de repente ela se vê vivenciando algum tipo de experiência na vida dela que vai de encontro com as crenças que ela possui, e isso pode gerar estresse, desconforto e prejudicar a saúde mental. Outras crenças, por exemplo, de interpretação de que determinada situação é um problema espiritual ou uma influência espiritual negativa, né? E isso pode gerar medo, né? Tensões que vai prejudicar a saúde. A interferência na detecção de doenças, então às vezes a pessoa ela demora a procurar um tratamento, né, médico ou psicológico dentro dos dispositivos e profissionais de saúde, porque ela procura primeiro o atendimento espiritual, e isso pode fazer com que atrase, né, o diagnóstico, né, e a adesão ao tratamento a gente já falou logo no início, né. Isso do ponto de vista da pessoa que, vamos dizer assim, está precisando, né, de um atendimento, do paciente, do cliente. Mas isso também pode interferir no pensamento e atitude do próprio profissional. E nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa ter um cuidado com isso, né? Porque às vezes as nossas posturas e as nossas decisões podem estar pautadas e influenciadas pelas nossas crenças religioso-espirituais, né? E a gente precisa ter esse cuidado para que não vá causar algum tipo de iatrogenia ou prejuízo no nosso fazer profissional, tá? E isso tem crescido de tal maneira no mundo que várias associações, aqui a gente está colocando só algumas delas, né? Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Americana de Psiquiatria, também a de Psicologia, o Colégio Britânico de Psiquiatras, a Associação Mundial de Psiquiatras, eles já recomendam que haja as sessões de religiosidade e espiritualidade na
na graduação e também na formação de especialistas. Então, eles recomendam que haja esse tópico, né, de instrução e de preparo dos profissionais. Então, isso já é algo cientificamente recomendado. Aqui tem alguns estudos, né? O Alexander, né, Moreira Almeida, ele é uma das referências, né, nessa área de estudo aqui no Brasil, né, e ele tem um estudo interessante de que ele constatou que num serviço de reabilitação, né, com 110 idosos investigados, quando se perguntou se eles gostariam de, de receber ou de poder conversar com os profissionais sobre esse aspecto da vida deles, de religiosidade e espiritualidade, 87% deles responderam que sim, né? Então, assim, também é um desejo dos pacientes e dos clientes que esse aspecto da vida deles seja abordado, respeitado e entendido pelos profissionais. E apenas 8% dos entrevistados disseram que tiveram essa possibilidade, né, de conversar com os profissionais que os acompanhavam nesse serviço, né. O Giancarlo Luchetti, ele fez um estudo num hospital psiquiátrico, com 213 internos lá de São Paulo, e ele verificou que 85% solicitaram a assistência religiosa. Então, vocês veem que isso é algo muito presente na vida das pessoas, né? É um aspecto que a gente não pode fingir que não existe. Além de existir, ele influencia por demais nas decisões, nos comportamentos, no estado emocional e mental das pessoas, dos nossos pacientes, né? O Stanley, ele verificou que numa clínica, isso lá nos Estados Unidos, né, de tratamento para ansiedade e depressão em idosos, 77% achavam importante incluir na terapia a religiosidade e espiritualidade, né? E a maioria dessas pessoas que achavam importante e que, portanto, tinham na sua vida esse aspecto mais presente, né, mais desenvolvido, estimulado, praticavam mais as suas crenças, faziam mais coping religioso positivo e eram mais colaborativos com a equipe de saúde. Então, aquela ideia de que a, a, a religião ela cria apenas pessoas fanáticas que não querem, que não vão aderir ao tratamento e de que não é adequado falar, né, que você vai estar invadindo um, um aspecto muito pessoal, segundo esses estudos, cai por terra, né? Antes de eu passar para esse estudo aqui, eu queria frisar que a questão do coping religioso, né? O que é o coping? Né? O coping são as estratégias de enfrentamento de problemas, certo? Então, quando nós enfrentamos um problema, e aí como a gente está falando aqui da questão de saúde, quando nós enfrentamos um problema de saúde, nós criamos mecanismos de estratégia de enfrentamento, né, que vão envolver desde questões inconscientes, né, mecanismos de defesa, etc. São estratégias que nós vamos lançar mão, né, até mecanismos conscientes, né, eu vou buscar ajuda, eu vou começar a aderir a tratamento, eu vou
buscar aquilo que eu sei, né, para eu poder enfrentar e cuidar ou não cuidar daquilo que eu estou passando, pelo que eu estou passando. Então, o coping religioso seria seria aquele grupo de estratégias, né, que estariam enraizadas na crença religiosa que a pessoa tem e que ele passa, então, a lançar mão para enfrentar o seu problema de saúde. E existem dois tipos de coping religioso, positivo e negativo. O positivo são aquelas aquelas emoções, aquelas falas, aquelas posturas, né, que nós lançamos que trazem um efeito a colaborar com o nosso refazimento, né, com a nossa recuperação. Então, dentre o coping religioso, o cabedal, né, de instrumentos, né, de recursos de coping religioso positivo, está aquela compreensão, né, de que o seu, o seu problema, ele deve trazer, por exemplo, algum aprendizado para si, de que Deus não está, Deus ou a força superior, aquela energia que a pessoa acredita dentro da sua crença, não está abandonando, de que tem um propósito para ele, de que vai ajudá-lo a enfrentar e a passar por isso, né? Tem pessoas que, quando passam por uma situação de saúde, de doença, elas reformulam muitos sentidos, né, de vida, de aprendizado, de posturas frente à sua comunidade, né? Então, as pessoas começam a ter mais segurança de que elas podem melhorar, ou ter mais resignação frente àqueles quadros que são crônicos, né, e que não tem cura, mas que elas nem por isso vão deixar de aproveitar os outros elementos e aspectos da vida dela, né? Tem mais relação com o sentimento de gratidão pela vida, e isso traz uma qualidade de vida melhor para a pessoa, que vai impactar diretamente no seu estado físico também. Melhora, por exemplo, a imunidade, né? Existem trabalhos demonstrando que as pessoas elas se recuperam mais rápido, elas aderem mais ao tratamento, né? Tem uma relação melhor com a equipe de saúde que a acompanha. Já o coping religioso negativo já é a postura contrária, né? A pessoa acha que Deus a abandonou, que Deus está punindo ela por algo de ruim que ela fez, ou começa a questionar. Eu estou falando Deus aqui, mas entendam qualquer denominação, né, ou entendimento de força superior, energia criadora, etc. Né? Isso que transcende, né, a realidade objetiva. E a pessoa começa a questionar se Deus existe mesmo, né, se aquilo não é porque ela está pagando alguma coisa, sendo castigada por alguma coisa de errada que ela fez. Isso é o coping religioso negativo. E os estudos mostram que as pessoas que têm coping religioso negativo, elas, portanto, têm piores estados de saúde mental, piores taxas de recuperação de seus problemas de saúde física, né, tem uma qualidade de vida pior, né, do que as que fazem coping religioso positivo. Uma outra questão muito interessante, que já quem vai trazer essa reflexão é o Pargament, que é outro pesquisador, um psicólogo, pesquisador dos Estados Unidos. Ele desenvolveu, inclusive, um tipo de psicoterapia,
né, religioso, espiritual, em que ele busca abordar no seu processo psicoterápico, enfatizar bastante esses recursos religiosos e espirituais que a pessoa traz, né, fortalecendo aí, tentando fortalecer e ancorar o corpo religioso coletivo. Ele tem estudos demonstrando, por exemplo, que a religiosidade ela pode ser intrínseca e extrínseca. A religiosidade extrínseca é aquela religiosidade em que a pessoa participa do seu grupo ou das suas práticas religiosas sem trazer aquilo para a sua vivência, internalizando profundamente aqueles ensinamentos da sua crença, né? E é mais assim, para cumprir uma tabela, ou para cumprir uma tradição, ou para se inserir no grupo social que ela vive, né? E a religiosidade intrínseca seria aquela em que a pessoa pratica, né, a sua religiosidade, mas ela traz para a sua vivência profunda aqueles ensinamentos, ela procura colocar aquilo na sua prática do dia a dia, né, ela procura sentir e vivenciar de uma maneira mais intensa aquela crença religiosa que ela tem. E ele fez um estudo muito legal comparando as pessoas que têm religiosidade extrínseca, as que têm a religiosidade intrínseca e as que não teriam, não teriam nenhuma religiosidade, né? E ele percebeu que o tipo de religiosidade que traz mais benefício à saúde é a intrínseca. E comparando as que têm a religiosidade extrínseca e as que não têm religiosidade, mesmo assim, a religiosidade extrínseca traz um impacto melhor para a saúde do que as que não têm religiosidade. E isso é muito interessante, assim, do ponto de vista de saúde mental. E dentro desse escopo de saúde mental, as situações em que mais se verifica o impacto positivo da religiosidade e espiritualidade seria a prevenção ao suicídio, né? Tanto a menor incidência e prevalência de ideação e comportamentos suicidas, quanto a, a maior recuperação do tratamento quando a pessoa tem um comportamento suicida, traz um impacto positivo na questão da qualidade de vida, né? A religiosidade e espiritualidade aumenta a qualidade de vida, diminui a ansiedade e depressão dentro da questão da saúde mental, tá, gente? E também na parte de transtorno por uso de substâncias. Parece que a religiosidade e espiritualidade têm um efeito protetivo e de melhoria da saúde nesses aspectos aí. Isso é muito legal de se ver, né? Como a doutora Simone estava falando, nós estamos num mês que se dedica, né, a chamar a atenção das pessoas para essa questão da saúde mental, com destaque para a questão do suicídio, né? Vocês já devem ter ouvido falar e saber que o suicídio é algo muito impactante do ponto de vista de saúde pública, né? É algo que tem assolado a humanidade com muita força, né? E então a comunidade acadêmica, científica, né? As pessoas preocupadas com a questão da saúde mental, elas têm se mobilizado muito no combate ao suicídio, porque é algo que é prevenível, né? E a religiosidade e espiritualidade, está dentre os fatores de proteção contra o suicídio, por várias questões, né? Por que a espiritualidade e religiosidade, ela previne o suicídio? Primeiro, porque ela dá
para o indivíduo um sentido, né? A pessoa, ela tem um, um sentido, um entendimento, ela tem, vamos dizer assim, uma linguagem de compreensão da vida, né, específica, né, que está dentro da crença que ela traz. Então, a pessoa que tem esse aspecto desenvolvido, ela vive a vida com um sentido voltado para a questão do transcendente. Então, isso faz com que o prejuízo das situações adversas, das situações de estresse, seja amenizado, porque a pessoa ela começa a entender aquilo de uma forma menos pesada, de uma forma menos sofrida. A outra questão, além dessa linguagem de compreensão e de sentido da vida, que a religiosidade e a espiritualidade proporcionam, é que geralmente a pessoa ela está incluída num grupo e que dá suporte a ela, né? De pessoas, um grupo de pessoas da comunidade religiosa ou que compartilham da mesma crença. Geralmente a pessoa tem um grupo de suporte maior, né, a mais, né, dentro da comunidade religiosa em que ela congrega. A outra questão é que, geralmente, os ensinamentos religiosos e espirituais, eles combatem o suicídio no sentido de apontar que o suicídio não é uma boa saída para se fugir de problemas, né? Geralmente, os entendimentos religiosos e espirituais são de que o suicídio é algo negativo, é algo que vai trazer prejuízo para as pessoas, né? Então, há uma busca de se valorizar e de se ter mais gratidão à vida, de se procurar ver a vida de uma maneira mais positiva. A outra questão são os próprios recursos e instrumentos que as práticas religiosas e espirituais dão de terapêutica, né? Então, vocês, nas diversas religiões e crenças espiritualistas, vocês vão ver as pessoas buscando isso também como uma forma de se tratar, de se sentir melhor, de receber algo que vá melhorar a sua saúde, que vai melhorar o seu bem-estar, aumenta a sensação de bem-estar, e as intervenções são diversas, desde da oração, né, da prática de oração, de meditação, a prática de oração intercessória, de imposição de mãos, né, são coisas que já têm trabalhos demonstrando o seu benefício na saúde, né? As intervenções em que as pessoas recebem curas espirituais, né? Isso em diversas denominações religiosas e espirituais, vocês vão ver pessoas relatando que após determinadas intervenções se curaram de doenças, incluindo doenças mentais, né? Então, tudo isso vai facilitando e colaborando para que a pessoa tenha uma saúde mental melhor e, portanto, nesse quesito específico do suicídio, também traz esse benefício muito positivo. Aqui, eu queria destacar algumas questões sobre já os fenômenos religiosos, né, e os fenômenos psicopatológicos, a gente pensar um pouquinho nessa diferença. Tem um estudo de 2010 da OMS, que é um estudo muito grande que a OMS fez em países de todos os continentes, né, foram 52 países, 250 mil pessoas, e ele fez esse estudo com a população geral, né?
E eles detectaram que mais ou menos 12,5% da população em geral apresentavam sintomas ditos psicóticos nos últimos 12 meses. Quais são esses sintomas ditos psicóticos? Alucinações, sensação de que há uma presença espiritual, sensação de estar fora do corpo, né? Sensação de ter uma inspiração, uma intuição, um entendimento proveniente de outra mente que não a sua, né? Alucinações visuais, auditivas. Então, esses são os sintomas ditos psicóticos, porque as pessoas estariam quebrando com a realidade objetiva, né? E tendo experiências de algo que não seria da realidade dela, né? E eles perceberam que apenas desses 12,5% da população que tinha os sintomas psicóticos, naturalmente que isso havia diferenças culturais, países em que acontecem mais e países que acontecem menos, mas apenas 10% desses atingidos é que teriam um estado de saúde piorado, né? Então, cerca de 90% das pessoas que têm sintomas ditos psicóticos não teriam problemas de saúde mental, não fecharia critério diagnóstico, o que é algo muito significativo, né? Então, nem sempre esses sintomas ditos psicóticos são preditores de uma doença, de uma psicose realmente, né? Aqui foi um outro estudioso, em 2009, né, que ele estudou a população de latinos nos Estados Unidos, e ele viu que 9,5% dessas pessoas apresentavam sintomas psicóticos ao longo da vida. E 93% não haviam recebido nenhum diagnóstico psiquiátrico. Então, é um achado mais ou menos concordante com esse estudo da OMS, né? Então, nem sempre os sintomas que são considerados psicopatológicos, eles denunciam uma doença de fato, tá? Já o Alexander, ele estudou cerca de 115 médiuns, e aqui ele já numa população de uma religião específica, né, que é do espiritismo, e ele estudou essas pessoas que teriam esse tipo de experiências, né, esses sintomas psicóticos, eles passaram, a comunidade científica passou a chamá-los de experiências anômalas, para não confundir com, com doenças, né, com questões psicopatológicas, com patologias. Então, passaram a chamar de experiências anômalas, né, que são essas experiências ditas psicóticas e dissociativas, né. Então, nesse estudo do Alexander, ele viu pessoas com esse tipo de experiência anômala, né, pessoas que diziam ter vidência, audição espiritual, percepção espiritual, né, de alguma energia, de alguma força, ou de algum ente perto dela, ou alguma revelação, né, proveniente de outra mente, sonhos, né, experiências fora do corpo, pressentimentos, perda inexplicável de energia, incorporação, que é quando a pessoa dissocia e ela passa a se comportar ou agir ou a falar como se fosse outra pessoa, como se ela tivesse em contato com uma outra mente, um outro ser, uma outra personalidade, intuição, percepção espiritual de cheiros, efeitos físicos de causa espiritual, psicografia, telepatia e cura espiritual. Então, ele estudou esses médiuns, né, viu
a prevalência desses fenômenos que eu acabei de ler, que está aqui do lado, né? Alguns fenômenos aconteciam bem mais do que outros, né? E ele foi ver a fazer testes para saber se essas pessoas tinham uma doença psiquiátrica ou não, porque são experiências anômalas de tal impacto, né, que a pessoa diz que está experimentando isso, que pode fazer a pessoa pensar que ela está fora, né, da sua racionalidade, está perdendo o juízo crítico objetivo, né. Então, o que que ele observou? Que a maioria dessas pessoas aqui não tinham nenhum diagnóstico psiquiátrico do tipo psicótico. Não eram esquizofrênicas, não estavam em mania, ele aplicou testes, né? Em mania psicótica, não estavam em depressão psicótica. Ele verificou que a maior prevalência de problemas psiquiátricos seriam de sintomas ansiosos nessas pessoas, mas não psicóticos, né? Quando elas tinham algum problema da ordem psiquiátrica, era de sintoma ansioso, e ele verificou também que a maioria delas estavam bem adaptada na sua vida, né? Porque a experiência patológica de uma psicose, ela é muito desadaptativa. Então a pessoa ela não consegue trabalhar, quando ela adoece, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se cuidar, ter altos cuidados apropriados, ela não consegue estudar, ela não consegue entender, ela não fala de maneira coerente. Então, há um prejuízo na sua capacidade de socialização e autocuidados. E essas pessoas, pelo contrário, elas tinham melhor capacidade adaptativa, tinham um grau de instrução melhor, elas tinham nos seus empregos bons lugares, né, de empregabilidade, elas tinham boas relações sociais, né, sem nenhum tipo de prejuízo que as doenças psiquiátricas costumam trazer. Então, pensando nisso, o Alexander Moreira e mais alguns pesquisadores da equipe dele, eles propuseram um diagnóstico diferencial dos fenômenos religiosos para os fenômenos psicopatológicos, que seriam esses aqui, né? Então, diante de fenômenos que podem ser religiosos, né? E você tem fenômenos dessa ordem, do tipo psicótico ou dissociativo, experiências anômalas em diversas religiões, né? Se você estudar as religiões historicamente ou vocês estudarem as religiões atualmente, no presente, vocês vão ver que várias pessoas vão relatar esses fenômenos dissociativos ou que poderiam ser considerados psicóticos. Então, a ausência de sofrimento, né? Geralmente, quando a pessoa está adoecida, ela sofre intensamente com o sintoma. As pessoas que têm fenômenos religiosos, elas, é, elas podem narrar que não estão sofrendo, tá? Prejuízos sociais e ocupacionais. Então, os fenômenos psicopatológicos trazem esses prejuízos sociais e ocupacionais de maneira intensa, os religiosos não. Presença de comorbidades psiquiátricas, né? Geralmente, uma doença psiquiátrica ela não vem sozinha. A regra é de terem comorbidades, né? Já com os fenômenos religiosos, você não vai ver comorbidades, na maioria dos casos. A experiência ela deve ser curta. O fenômeno religioso, ele, quando acontece, ele é curto, né? Então, a pessoa tem aquela experiência anômala num determinado momento, né? Geralmente durante a prática religiosa que ela faz, depois aquele fenômeno cessa e ela volta para a vida comum de maneira natural, né?
Já o fenômeno psicopatológico, ele é mais duradouro. A pessoa, quando ela entra em crise psicótica, ela passa dias tendo as experiências psicóticas e desadaptativas. Ocorre episodicamente. Então, tem pessoas, por exemplo, que só tem o fenômeno religioso quando ela vai para o culto da igreja dela pentecostal uma vez por semana. Aí lá ocorre o fenômeno religioso, né? Ou então, se a pessoa é da um movimento carismático da igreja católica, ela vai para aquele culto e lá ocorre episodicamente o fenômeno. O psicopatológico não vai ser assim, a pessoa vai passar dias, como eu falei, tendo as alucinações, tendo os delírios, etc. É uma experiência passível de controle. Os fenômenos religiosos, os religiosos, eles conseguem controlar aquilo. Quando eles querem, eles se concentram e o fenômeno acontece. Quando eles não querem, se eles estão num ambiente que não é adequado, eles não propiciam que o fenômeno ocorra, né? Então, é passível de controle. Já o fenômeno psicopatológico, não. A pessoa vai ficar delirante ou vai alucinar independente do controle que ela tente exercer, tá? Ele tem que ser compatível com uma tradição cultural. Então, você vai ver a pessoa tá contextualizada numa tradição específica religiosa, né? Então, ela vai ver espíritos se ela tiver na tradição espírita, se ela vai ter experiência com anjos e demônios na tradição judaico-cristã. Então, ela vai estar compatível aquele fenômeno com uma tradição cultural. É diferente, por exemplo, de um psicótico que vê ETs ou que cria situações que não tem nenhum tipo de explicação religiosa, né? Fala de coisas que não fazem sentido, né? Porque ele está muito desorganizado. O fenômeno religioso, ele gera crescimento pessoal. Então, geralmente, as pessoas que se dedicam a isso, elas demonstram uma adequação social, elas procuram fazer aquilo de uma maneira a colaborar com a comunidade, com a sociedade em que ela está inserida, né? O fenômeno é centrado nos outros, né? Então, se você pega a história, por exemplo, de santos, né, santos da Igreja Católica que tiveram fenômenos religiosos, geralmente aquela experiência veio para ensiná-los a fazer o bem para os outros, ou para trazer colaborações instrutivas para a igreja, né? Então, a experiência ela é voltada para os outros. O psicótico, não, é muito autocentrado. Então, o esquizofrênico paranoico, por exemplo, ele vai dizer que as pessoas estão falando mal dele, estão querendo envergonhá-lo, querendo fazer mal para ele, envenená-lo, estão xingando, as vozes estão xingando, né? Então é um fenômeno autocentrado. E a pessoa ela tem uma crítica sobre a realidade objetiva da experiência. Então, se você pega as pessoas que têm esses fenômenos, vamos supor um pastor da igreja evangélica que tem a revelação, que tem aquelas experiências que são dons do Espírito Santo. Então, dentro do escopo religioso dele, quando aquilo acontece, ele vai falar naturalmente. Mas se ele está diante de pessoas que não acreditam, ele vai ter uma certa atitude crítica, não vai ficar sendo inconveniente ou não vai ficar falando da verdade, porque ele sabe que as pessoas não vão acreditar. Então, as pessoas, elas têm até vergonha de falar sobre o fenômeno pelo qual ela passa, porque ela sabe que os outros não vão compreender, então ela esconde aquilo. Já o psicótico, ele vai falar para todo mundo, não, é o vizinho que está
falando mal dele, que está perseguindo, e ele vai falar na delegacia, ele vai falar para o médico, ele vai falar para as pessoas, ele vai brigar com o vizinho, vai acusar, porque ele tá realmente sem crítica da situação. Ele não entende que aquilo é só ele que está percebendo. A pessoa que passa pelo fenômeno religioso, ela entende que é só ela que está percebendo, que está passando por aquilo. Então, ela não vai falar para os outros como se os outros percebessem e vissem a mesma coisa. Então, se os fenômenos religiosos, né, dentre essas experiências anômalas, eles geram um crescimento pessoal positivo, então são fenômenos que vão colaborar com a geração de qualidade de vida, né, tudo aquilo que o Kane falou no início da aula que eu coloquei, um bem-estar psicológico, uma satisfação maior com a vida, né, o indivíduo se sente útil, ele está ali, ele está voltado para a comunidade dele, querendo aderir voluntariamente a praticar o que ele entende como sendo bem, né, para as pessoas, para a comunidade. Então, ele vai ter uma satisfação maior, uma felicidade maior, vai ter mais afetos positivos, vai ter uma autoestima elevada e, portanto, vai ter menos risco de cometer suicídio. Dessa maneira que a religiosidade e a espiritualidade trazem esse benefício para as pessoas. E agora eu queria deixar esse para a gente conversar e estamos dispostos aí para responder perguntas, né, ouvir também as ideias que vocês têm sobre isso. Fernando, muito obrigada Diga. pela sua explicação de vários aspectos, como é que a espiritualidade ela pode ser incorporada, né, nesse nosso cuidado integral, no sentido, como você, como um psiquiatra, e dentro da psicoterapia, né, como é que a gente pode identificar, não só pelo coping, mas por outros aspectos, esses conflitos existenciais, e como é que eles devem ser encaminhados, né? Às vezes, conflitos mais simples podem até ser resolvidos pelo grupo que o está assistindo, mas existem alguns outros conflitos existenciais, às vezes até com a própria religiosidade prévia que tinha, né? Como algo que não está sendo mais bom, algo que está sendo castigado, que foi largado, que não acredita mais. Como isso deve ser encaminhado sob a luz da ciência? Assim, primeiro, a gente precisa adotar uma postura de considerar a, a religiosidade, a espiritualidade como um aspecto importante do ser humano e, portanto, um aspecto que a gente deve trabalhar, né, que a gente deve ter ouvido, ter escuta, né, e, portanto, acolher. Então, assim como, por exemplo, na nossa anamnese, a gente vai falar sobre questões ligadas à sexualidade, questões ligadas a hábitos de vida, né? Se a pessoa fuma, usa substâncias, se a pessoa pratica exercício, a gente precisa incluir na nossa vivência esse olhar e essa escuta para a questão religiosa, espiritual. E não se limitar só em saber qual é a religião da pessoa, se ela tem ou se ela não tem religião. Até porque não se trata só de religião, mas também de sentido da vida, de espiritualidade. A espiritualidade, ela extrapola o conceito de religiosidade. Então, às vezes, a pessoa tem como sentido da vida algo que não envolve o quesito religioso, mas
a relação dela com o meio ambiente, às vezes é um trabalho voluntário que faz parte da vivência dela, é aquilo que traz um sentido. Então, a gente precisa investigar isso aí, né? Se ela tem uma religião, como é o hábito, né, de vivência religiosa, qual a importância que ela atribui àquela religião na vida dela, se aquilo faz muito sentido para ela ou não, né? Se é uma religiosidade mais para o intrínseco ou mais para o extrínseco. Então, a gente, primeiramente, tem que ter essa busca ativa, né? Essa investigação, falar sobre isso. Depois, a gente vai precisar trabalhar os nossos tabus e os nossos mitos, e ter muito cuidado quando for tratar dessa questão, porque nós também trazemos esse aspecto, né? Nós somos também seres humanos e temos a nossa religiosidade e ou espiritualidade presente. E aí a gente não tem que assumir uma postura de proselitismo, de convencer a pessoa da sua própria crença, ou rejeitar e menosprezar a crença que a outra pessoa tem, mas se mostrar interessado naquilo, né? Seria muito bom que a gente conhecesse das religiões, né, para entender, né, o que a pessoa fala. Por exemplo, eu sempre trato isso com os meus residentes. Às vezes o paciente, ele está em crise, né, ele está no consultório com a gente, está fazendo um tratamento, ou ele está internado porque ele está em crise, e ele fala alguma coisa da crença dele, né, tipo assim, Deus falou comigo que eu deveria ter mais paciência com isso, ou Deus tocou no meu coração e falou que eu deveria fazer isso ou aquilo. E, às vezes, a gente ouve aquilo errado, né? A pessoa, ela está falando que ouve Deus, que Deus falou com ela, e a gente pode, se a gente não perguntar qual é o sentido, qual é a maneira que Deus fala com ela, interpretar aquilo como uma alucinação, por exemplo. Está ouvindo a voz de Deus. Né? Eu já tive residentes que falaram isso. Aí eu disse, mas a paciente fulana de tal não tem alucinação auditiva. Aí eu fui falar com a paciente e ela repetiu que Deus falava com ela e eu perguntei, mas como é que Deus fala com a senhora? Ela disse, não, ele fala comigo através da palavra de Deus. Quando eu abro a Bíblia e leio, é Deus falando comigo. Então, isso é um sentido, é cultural, não é psicopatológico. Então, até nesses pormenores, a gente tem que estar atento para entender a vivência da pessoa e perguntar qual é o sentido daquilo para ela. Se eu não entendo daquela religião, eu vou perguntar, vou me mostrar interessado. E como é que é isso? Né? Mas me explique, o que é que significa esse rito? Qual é essa importância disso para você? Quando a pessoa ela está fazendo o coping negativo e está entrando em conflito com aquela religiosa, com aquela crença, né? Você vai acolher, você vai tentar entender por que aquilo está sendo conflituoso para ela. Se você entende do assunto, né? Você pode recorrer, inclusive, aos preceitos da religião, né, que a pessoa professa, né, para mostrar para ela que talvez aquela interpretação que ela está dando para o que ela está vivendo seja uma interpretação distorcida, já que a religião dela mostra isso, isso e aquilo, se você entender, né, da religião dela. Se você não entender, você pode buscar, sim, alguém que entenda, né? Você já conversou com o padre da sua igreja, com seu pastor? Você já conversou com alguém lá do seu centro espírita, com o pai de santo, com a sua mãe de santo, né? Para que ela também comece a
receber esse suporte da comunidade religiosa que ela tem, né? Porque às vezes é uma interpretação distorcida da crença dela, né? Ou se ela está desistindo daquela crença, entrou realmente em combate com aquela crença, você vai ter que buscar outras estratégias de coping para aquela pessoa lançar mão, já que a religião, naquele momento, ela está muito aversiva aos conceitos religiosos. A gente também precisa sentir isso aí, né? Se a pessoa está de mal, né, entre aspas, de mal com a religião dela, nós precisamos dar um tempo para ela processar aquilo e depois ir pincelando, né, devagarzinho. É um processo, né, não é uma receita de bolo, mas a gente precisa ter essa postura, né, de deixar a pessoa falar, né. Eu tive, por exemplo, uma paciente que ela está ainda em tratamento comigo, né, ela tentou várias vezes suicídio. O que que aconteceu com ela? Ela teve uma filha, né, prematuramente, né, ela estava grávida, a filha nasceu prematura. E a criança foi para a UTI e depois de alguns meses a criança veio a falecer, né? E isso fez com que ela criasse uma revolta, né, contra a religião dela. Ela era uma pessoa da religião espírita, né, acreditava em Deus, ela era dedicada às práticas religiosas, mas quando ela passou por essa experiência, ela entrou num processo de depressão e fez muito coping religioso negativo. Por algum tempo, era para ela intolerável a gente tocar no assunto religião, né? E aí a gente teve que esperar um tempo ela melhorar, esperar um tempo a medicação dar um suporte para ela, para devagar ir resgatando essa questão da religiosidade dela, porque era algo que a fazia muito sofrer. Porque não era só eu deixei de acreditar, pronto, não é isso mais que eu acredito. Mas era uma raiva, era um rancor, né? Era um ódio que ela estava criando da religião, de Deus, da espiritualidade que ela acreditava antes, né? Porque deixaram isso acontecer com ela, porque a filha dela não merecia passar por aquilo, que ela não merecia passar. E aí a gente foi resgatando devagar. Ela fez as pazes com a religião dela, né? Ela buscou depois auxílio na comunidade religiosa espírita, né? Que trouxe conforto para ela, trouxe outros entendimentos. Como eu entendo do espiritismo, eu também pude depois falar com ela de espiritismo, do sentido, né, que o espiritismo traz, né, da interpretação desse mundo que é a crença espírita, e, e isso foi trazendo para ela uma outra interpretação, um outro entendimento para a experiência de vida dela. Hoje ela já tem outro filho, né, e está bem. A gente já conseguiu tirar a medicação dela, ela já está voltando comigo de 6 em 6 meses, só para a gente checar se ela não recai, né, no quadro depressivo, está super bem, e é assim, ela fez as pazes com a religiosidade dela. Eu imagino que se ela não tivesse feito as pazes, seria muito mais difícil para ela, porque aquilo era uma coisa que ela vivenciava desde a adolescência, né? A crença religiosa era algo muito forte na vida dela. E de repente ela, ela se viu sem aquele chão, né? E se eu não tivesse ligado para isso, né, ignorado esse aspecto, a gente não ia poder trabalhar esse sofrimento que ela estava tendo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito, respondeu sim. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de falar, de perguntar?
Eu lembrei de um caso, quando o pessoal está recordando aí as perguntas, de um paciente, e é bem interessante, né? Como é que nós vamos lidar com a vivência de cada um. E aí, como eu cuido das doenças hepáticas, do clínico geral, então a gente vai perguntando sobre todos os hábitos, né? Aí perguntamos sobre a questão se fazia uso de bebida alcoólica. Aí ele falou: não, não faço uso de bebida alcoólica. Mas aí eu já ia para a próxima pergunta quando ele me interrompeu e disse: mas doutor, o meu caboclo faz. Então, olha que interessante, né, da gente tentar enxergar que como é que a gente poderia trabalhar com essa questão do álcool, por exemplo, se isso fazia parte da religiosidade dele, né? Da Uhum, espiritualidade dele como uma forma. Então, é bem sim. interessante. Outra paciente, por exemplo, que era testemunha de Jeová, puérpera, evoluiu com um quadro grave de uma hemorragia digestiva baixa, uma hemoglobina até incompatível com a vida, uma hemoglobina de 2, e que se recusava mesmo assim a transfusão, né? E ela estava consciente, orientada, a família também a apoiava nessa decisão. O quanto que isso, muitas das vezes, na assistência em saúde, acaba criando até conflito com aquilo que, vamos dizer, a equipe está habituada a fazer, né, Fernando? E como Sim. que a gente tem que realmente lidar e até antecipar essas questões. Como é que você antecipa essas questões? Conhecendo na integralidade o teu paciente, né? Sem dúvida. A gente precisa ouvir isso, né? A gente precisa estar aberto para isso, para esse diálogo. Se a gente não tiver, né? E trabalhar os nossos preconceitos, porque às vezes a gente vai com muito preconceito, né? Você interferir né, em algo que é tão delicado, né? Algo que é tão caro, né, às vezes para as pessoas, né, faz tanto sentido para elas, e aí de repente você ir com uma outra proposta que não faz sentido para elas, porque entra em conflito com as crenças dela, só porque você acredita no seu escopo de conhecimento que é a ciência médica, né, e acha que é superior àquilo que a pessoa acredita e ela vai ter que aceitar aquela proposta terapêutica e não é assim, né? As pessoas, elas vão boicotar o tratamento, é muito melhor você criar um clima de entendimento, de empatia, de compreensão, porque você vai fazer com que a pessoa confie mais em você e até tenha maior adesão à sua proposta terapêutica, né? Porque se você já vai com carrão de cena para cima dela, discordando, não é fácil a gente mudar, né, as nossas posturas, né, e a pessoa pode simplesmente abandonar, e isso ser até pior para ela do ponto de vista de saúde. Então, nesse momento, eu passo para o Iago, para ele tecer algum comentário e finalizar a nossa atividade de hoje, já me antecipando um pouquinho. Um grande abraço ao Fernando, gratidão por essa conversa, por essa partilha de hoje, viu? Em nome da nossa Liase, que você também é membro. Obrigado, doutora. Então, gente, primeiro eu gostaria de agradecer também ao Dr. Fernando pela aula incrível que a gente teve. Muito obrigado. A parceria aqui já é de antes, né? Eu agora que entrei, sou novato daqui no Liase. Então, eu também queria lembrar a todos que o nosso link de presença já está aqui no chat, para que vocês possam preencher com os dados de vocês para emissão dos certificados. Então é isso, gente. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Até mais.